Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, doutora Marcela Braga. Eu vou ler um pouquinho do currículo dela. Ela é advogada formada pela PUC-Rio, especialista em direito imobiliário, especialista em direito internacional de família, atuante em direito migratório no Brasil, principalmente o Golden Visa para estrangeiros, além de ser colaboradora do programa 100% Educação da Rádio Pop Rio FM 98.7. Doutora Marcela, muito obrigada por aceitar esse convite, para estar aqui hoje, esclarecendo para o público um pouquinho do seu trabalho, contando para a gente como é que funciona essa questão de estrangeiros que querem vir morar aqui no Brasil. Vamos conversar um pouquinho? Muito obrigada, estou muito honrada de estar aqui nesse podcast, a primeira vez no podcast, e eu sei que esse podcast já recebeu muitas celebridades jurídicas, né? E eu estou diante de uma delas, que é a doutora Alice Albuquerque. Então, muito obrigada pelo convite, vai ser um prazer enorme falar um pouco do meu trabalho e estou à disposição das suas perguntas. Então, me conta um pouquinho, na prática, o que você faz? Porque eu até brinquei, né? É o contrário do que eu faço, porque eu também tenho um escritório de nacionalidade rápida, que faz cidadania portuguesa e italiana, de pessoas que às vezes querem morar lá fora ou às vezes querem ter só uma dupla cidadania, uma outra opção. Normalmente, você faz o contrário, você faz de estrangeiros que querem residir no Brasil. Então, eu quero saber todos os detalhes e quero entender também se são pessoas que realmente querem residir aqui ou que também querem ter dupla cidadania. Como é que funciona? Sim, então, eu falei disso na própria posse da Comissão de Direito Internacional da OAB da Barra, né? Então, a gente tem que o brasileiro prefere morar fora do Brasil, né? A gente tem aquela síndrome de vira-lata, né? Então, os estrangeiros que eu conheço, que querem ficar aqui, são apaixonados pelo Brasil. Então, a gente sabe que o Brasil tem problemas muito sérios, que a gente tem que levar em consideração. Inclusive, quando o cliente chega até mim, eu deixo ele ciente, né, dos riscos de morar no Brasil, mas esse estrangeiro, de alguma forma, as qualidades brasileiras superam os problemas. Sim. Então, eu tinha até um amigo alemão que ele usava um termo muito interessante comigo, ele falava: Marcela, no Brasil, it makes me feel warm around my heart. Então, assim, eu me sinto quente no coração. Então, eles lá fora, eles têm aquela vida organizada, segura, onde eles Tudo têm funcionando perfeito, garantido tão todos os perfeito direitos. que cansa, né? Exatamente. Quando ele vinha pra cá, a maior aventura dele era andar de ônibus. Pegava um ônibus e ele adorava. coragem. E eu odiava andar de ônibus. Eu falava, não sei como é que você adora. E ele me falou essa frase ficou dentro de mim. Que o Brasil me faz me sentir quente dentro do meu coração. Então, eu acho que é isso que o estrangeiro quer quando ele vem pro Brasil. Ele se encanta com a população, com o clima. Sim, o clima acho que faz muita diferença. Eu acho que o principal é o clima. Ele fala assim, Marcela, aqui na Alemanha são 6 meses de frio intenso. Intenso. Porque eu ia dizer, quase o ano inteiro de frio, porque o verão deles é o nosso inverno, né? Exatamente. Então, assim, são 6 meses. Por que as pessoas são depressivas? Por que tem um alto índice de suicídio? Por causa disso. Então, a pessoa vem pra cá, por mais que a gente tenha milhões de problemas, as pessoas ainda querem ficar no Brasil, né? E a gente tem esse estrangeiro que vem investir, né? Então, eu faço esse visto de investimento em imóveis, não faço visto de investimento em empresas. E tem os refugiados, né? Aqueles por condições de miserabilidade ou por desastres naturais, enfim, qualquer problema de perseguição política, podem se socorrer do Instituto do Refúgio aqui no Brasil. Mas eu trabalho principalmente com investidores em imóveis, porque o meu background jurídico é no direito imobiliário. Legal. E aí você ajuda a pessoa a escolher o imóvel. Exato. E como é que funciona isso aqui no Brasil? Cada estado é um valor ou é tudo igual, é um valor único? Então, a gente tem a resolução número 36 do Conselho Nacional de Imigração, que é o órgão colegiado que integra o Ministério da Justiça, que o valor mínimo para investimento, para a pessoa ser considerada investidor para efeitos de visto, é de R$1 milhão. Se a gente estiver falando de Norte e Nordeste, o valor cai para R$700 mil. Já fica bem mais acessível. Exatamente. Para quem ganha em dólar e em euro, isso é uma bagatela. Sim. Né? Hoje mesmo a gente fechou uma operação em que a gente comprou uma casa em Búzios, né, dentro de um condomínio.
cujo valor foi 2.800.000, ele pagou 530 mil dólares. Então, assim, o que você compra por 530 mil dólares? Lá em Nova York, que é onde eles moram, né? Sim, ainda mais lá. E a casa é assim, deve ser dos sonhos, sensacional. Na João Fernandes, aquela melhor praia de Búzios, sim. uma casa assim cinematográfica. Então, eles estão super felizes, eles vão vir morar no Brasil, mas não vão ficar só no Brasil, então ficam metade no Brasil, metade lá em Nova York. Então, a maioria dos meus clientes não ficam aqui permanentemente. E, por exemplo, esses são americanos mesmo, não é um americano que casou com uma brasileira. É um americano casado com um brasileiro. Ok. É um casal homoafetivo. Ok, então, mas normalmente o cliente que vem para você é um cliente que já tem esse contato por já ter um cônjuge, alguém brasileiro ou não? É aleatório, veio um dia conhecer o Brasil, se encantou e aí resolve vir morar. Tem de tudo, Alice, tem de tudo. Eu tive uma cliente austríaca que é casada com um alemão, que veio para o Brasil. A passeio? O pai acho que é austríaco, a mãe é paraguaia e os pais se conheceram no Brasil. Então ela tem uma coisa com o Brasil, mas não tinha nenhum vínculo aqui. Entendi. Veio para Copacabana, se apaixonou, comprou um imóvel, a gente fez lá o visto para ela. E tem também os estrangeiros que são casados com brasileira ou brasileiro. Tem muitos casais homoafetivos que me procuram para esse fim. Legal. Muitos casais. E é legal que aqui a gente pode pedir o visto de reunião familiar, né, pelo casamento, ou visto de investimento imobiliário. Então, na realidade, são 2 tipos de visto que a gente pode pedir. E o problema do investimento imobiliário é os golpes, né? São os golpes que esses estrangeiros sofrem. Porque o corretor, ele diz que tá tudo certo com o imóvel. Ele vai atrás de uma grande imobiliária de renome, então ele acredita cegamente naquela imobiliária, não procura um advogado, que é o que o brasileiro muitas vezes faz, né? Ele entra em contato ali com uma grande imobiliária, acha que tá bem assessorado, compra o imóvel e depois não consegue registrar. Não, vamos combinar que às vezes até brasileiro não faz isso, né? Exatamente. E depois, quando procura a gente, já tá o negócio feito, já pagou, já sabe se Deus o dinheiro onde é que tá. Muitas vezes. O vendedor, né, já sumiu. Às vezes não era nem o proprietário mesmo, de fato, daquele local, enfim. Sim. Cheio de dívidas, a gente sabe, né, o que vem, né? Alice, eu atendi um cliente ontem do Canadá. Ele comprou um apartamento na Avenida Atlântica por 4.800.000 e não fez a escritura. Porque os imóveis da Avenida Atlântica, eles são foreiros à União e ao município. Então tem que pagar o laudêmio antes de fazer a escritura. E foi assessorado por advogado. Eu falei, olha, pra gente entrar com visto, eu preciso da escritura e da escritura registrada no RGI. Onde estão esses documentos? Doutora, eu vou te enviar. Me enviou um contrato particular. De compra e venda. De compra e venda. Eu falei pra ele, olha, primeiro a gente tem que entender por que você não assinou a escritura. Não era nem uma escritura pública? Não, era um contrato particular. Ele achou que aquilo era escritura. Não, tá assinado, vamos dar a entrada. E assim, casado com brasileira. Sério? Sim. E ela, não, doutora, tá tudo certo. O cartório tá fazendo isso, tá correndo atrás. Porque o nosso amigo é advogado, ele tá vendo... É sempre um amigo, né, que é advogado, o primo que é advogado. Não, e gente, o cartório vai correr atrás da onde? A gente sabe que, assim, o cartório tá lá pra te ajudar, mas ele tá te prestando o serviço. Quem tem que correr atrás é você, Provavelmente. Provavelmente eles cobraram pela escritura e não deram ciência a ele de que haveria essa pendência de pagar o laudêmio, né? Então, por isso que eu falo, estrangeiros que querem aplicar para o visto de investimento, o ideal é que eles procurem um advogado antes, para fazer toda essa due diligence, né? Pra gente fazer essa varredura, essa análise de risco profunda que a gente faz para brasileiros também, e depois para entrar com visto. Porque senão perde o dinheiro do investimento do imóvel e não consegue o visto, que era, de repente, a ideia inicial também, né? Exatamente. E quando, por exemplo, nesse caso que você falou que são 2 estrangeiros que compram aqui, os 2 conseguem o visto? Mesmo sendo 2 estrangeiros? Então, no caso... Ou tem que ser um investimento para cada um? Então, ele pode pedir reunião familiar para o outro. Legal. A gente teve um cliente desse no ano passado, em Florianópolis. Comprou um imóvel que valorizou R$1 milhão em um ano. Olha, Florianópolis está assim, voando, maravilhoso. Eu tô pensando, tá? Já tô mercado muito Rio de Janeiro, aquecido. de vez em quando acontecem umas coisas. Eu vou dizer que eu amo a minha cidade. Eu sou aquela carioca apaixonada, mas de vez em quando me dá
Ai, meu Deus, será que eu É continuo? complicado, é complicado. Né? Esse meu cliente de Búzios ontem, ele queria desistir de comprar. Sério? Por causa das novidades, né? Das notícias, das né? manchetes. Enfim, eu falei, isso é old news. Isso daí já é normal. Vocês vão comprar em Búzios, fica tranquilo, enfim. Aí eu tentei convencer. Eu falei, olha, se você quiser desistir, a gente desiste agora. Agora, Búzios tem nada a ver com essa confusão que tá acontecendo. Ah, sim, é. Né? Então, assim, voltando ao cliente de Florianópolis, ele tinha uma mulher que era americana, os dois americanos, moravam em Los Angeles. E aí a gente aplicou para o visto de investimento para ele, juntamente reunião familiar para ela, ao mesmo tempo. Entendi. Então, o visto dela seria submetido à aprovação dele. Se ele fosse aprovado, ela automaticamente seria aprovada. Entendi. E a gente aplicou no consulado de Los Angeles, não precisou nem eles virem para cá. Entendi. E a gente entra com o processo no consulado. Nesse caso foi muito fácil, porque ele enviou o passaporte por correio e depois o próprio consulado devolveu o passaporte com o visto colado. Entendi. E ele está super feliz, está reformando a casa, que bom, tá que muito, bom. eles ficam muito felizes, né? Isso que eu acho mais legal nesse visto, a possibilidade de garantir a permanência para o estrangeiro. Esse estrangeiro que sonha com uma vida mais feliz, que eu acho que essa é a questão maior, né? É poder ficar aqui sem precisar voltar ou pagar ficar multa. Toda hora vai e vem. Até porque são 3 meses só que a pessoa pode ficar direto e 6 no ano. Exatamente. Então é muito pouco, na verdade, É muito pouco. Para quem realmente gosta do Brasil, fica complicado. Sim. Quer ficar aqui o período enfim, até de calor que a gente fala, né? Sim, não quer mais voltar pro frio de jeito nenhum. E Florianópolis é uma temperatura mais amena, né? Então, eles gostam muito de lá. Bacana. Eu trabalho com um corretor inglês que mora lá. Então, ele trabalha só com apartamento na planta. Então, eles adoram Florianópolis. Florianópolis é maravilhoso. Porque Florianópolis eu acho que une um pouquinho de tudo, assim. Tem praia, tem calor e tem segurança, né? Ainda tem segurança, né? Então, eu acho que ainda tá... Mas me conta aqui, Marcela, assim, no seu dia a dia, eu sei que você já atendeu milhões de clientes de vários lugares do mundo. Me conta algum caso, assim, que tenha te comovido, que seja, assim, aquele trabalho, porque a gente faz um trabalho que eu até falo, quando eu também faço cidadania, eu atendo muitos brasileiros que já estão lá fora e falam, doutora, por favor, consegue o quanto antes, faz isso, porque eu não quero sair daqui. São pessoas que não querem voltar. E tem as pessoas que querem ir, pessoas que só querem pra ter, só que você vê que aquilo ali é um sonho, às vezes é um resgate também da ancestralidade, isso é muito bacana. Sim. Me conta aqui um pouquinho de algo que você tenha feito, assim, que tenha dado aquele calorzinho, assim, no coração, tipo, que bom que eu pude ajudar, enfim, algum estrangeiro a entrar aqui no Brasil. É difícil escolher, porque cada um tem a sua história, né? Sim. A gente gosta de ajudar e ver aquele brilho no olhar da pessoa que conseguiu. Mas tem um específico que não foi visto de investimento, foi um visto de turista, porque agora os americanos precisam de visto eletrônico para entrar no Brasil. E esse cliente, ele tinha cometido um crime em 94, era um cliente americano. E lá nos Estados Unidos, eles são muito rígidos, né? Nesse controle penal. E ele tinha ali uma ficha suja para sempre. Sim. Por mais que ele tivesse cometido o crime há 30 anos atrás, ele ainda estava sujo. Sim. E qualquer pessoa que digitasse no Google o nome dele, apareceria todos os crimes que ele cometeu. Sério? Sendo que ele havia cumprido integralmente a pena já. Sim. E aqui no Brasil já estaria reabilitado. Então ele vivia dentro de um apartamento, sem sair, trabalhando de casa durante esses 30 anos. E ele tinha o sonho de ter uma liberdade um pouco maior, uma vez que ele já tinha cumprido a pena integralmente. E aí ele tentava ir para alguns países, só que o passaporte dele mostrava que ele tinha sido condenado. E alguns países não deixavam ele entrar. Sim. Como, por exemplo, Jamaica e outros países que ele tentou visitar. Aí ele, conversando com uma amiga brasileira, ele falou, olha, eu quero ir pro Brasil, será que lá eles também vão barrar a minha entrada? Só quero como turista, eu não quero visto de permanência, não quero residência, não quero nada, eu quero poder viajar. Viajar. Eu nem sabia que existia essa coisa no passaporte, dizendo que a pessoa já tinha sido condenada. Depende da legislação de cada país. No caso dos Estados Unidos, eles colocam e a pessoa fica marcada pro resto da vida. E aí, foi um caso complicado, porque era um caso de estupro de menor, não era um caso simples. E a gente tem na lei de imigração que a polícia tem a prerrogativa de barrar a entrada de pessoas potencialmente nocivas à sociedade. Em qualquer país. Se eles olharem pra você, não acharam que você tem que entrar, eles vão te... Independente. É um ato
discricionário do Poder Executivo. Sim, isso em qualquer país. E aí, o que eu ia alegar, né? Porque era um criminoso condenado, tinha ali no passaporte o apontamento. E aí eu falei o seguinte, aqui no Brasil a gente tem uma lei migratória muito acolhedora e muito alinhada aos direitos humanos. Sim. Antigamente, nossa lei era o Estatuto do Estrangeiro, que considerava esse estrangeiro como uma ameaça potencial à segurança nacional. Só que agora, com essa nova lei de imigração, depois da Constituição Federal de 88, a gente teve uma lei muito mais acolhedora e muito mais alinhada a toda a pauta de não discriminação, de não xenofobismo, de não ao racismo. Sim. E é um cliente negro, era um cliente negro. E aí eu falei o seguinte, olha, aqui no Brasil não existe pena de caráter perpétuo. Tudo bem, a Polícia Federal pode restringir a entrada? Pode restringir. A sua de qualquer um. O problema é até quando, né? É uma pena de caráter perpétuo? Ou existe um tempo em que esse estrangeiro não poderá entrar no Brasil? Sim. E aí nós entramos com um habeas corpus preventivo perante a Justiça Federal de São Paulo, que ele ia entrar por São Paulo, para que o juiz expedisse um salvo-conduto para que esse estrangeiro entrasse com segurança no Brasil e não pudesse ser restringido. Sim. E nós conseguimos. Ah, legal. Nós bacana. conseguimos. Eu até estava conversando com um colega, E ele pôde vir policial. passear. Eu estava conversando com um colega, um policial federal, que falou que é impossível conseguir uma decisão dessas. Os juízes, geralmente, eles são muito cautelosos quando eles vão dar esse tipo de decisão, porque você está permitindo a entrada de um criminoso dentro do país. Aí, se acontece alguma coisa, vai ficar na conta de quem? Exatamente. Então, assim, foi uma decisão inédita, né, que eu até coloquei no meu Instagram sobre isso. Só que a decisão dele foi uma aula de direito migratório. Se você pegar, são 5 laudas sobre direito migratório. Então, ele falando, olha, lá nos Estados Unidos, quando a gente tem a Nationality and Immigration Act, tá escrito lá que a gente pode entrar nos Estados Unidos se a gente cometer um crime há mais de 5 anos. Então, como é que no Brasil vai haver essa desproporcionalidade de controle migratório? Então, a gente enfoca aí a reciprocidade, né? A mesma coisa que eles pedem, a gente pede. E a Constituição Federal, né, que é a liberdade de locomoção. Até onde vai a soberania do Estado? Então, fica um entrave entre a soberania do Estado e a liberdade de locomoção de uma pessoa que já cumpriu aquela pena e hoje estaria reabilitado na lei penal brasileira. Então, nós conseguimos a expedição do salvo-conduto, ele está super feliz, está super emocionado, ainda não chegou no Brasil. Ah, ainda vai viajar. Mas, assim, a gente está preparado para qualquer problema no aeroporto. Sim, e ele deu muita sorte de cair num juiz que estudou essa matéria. Exato. Que sabe tão bem constitucional quanto internacional. Exato. Público e privado, porque para saber disso não é qualquer um. A gente sabe que não tem como, né? Não. Então, assim, realmente, que bom, né? Que sorte que ele deu, porque era para vir mesmo, né? Para poder passear, enfim, e reconstruir a vida. Não vai ficar aqui, vai voltar, a ideia não é essa, mas enfim, a pessoa depois de um tempo, né, tem... E é bacana você poder ajudar, né? Saber que tá fazendo um trabalho tão... Nossa, esse tipo de trabalho é um trabalho que vale a pena todas as renúncias, né? Porque a gente, para trabalhar com direito, eu acho que qualquer área do direito, ainda que seja extrajudicial, a gente faz muitas renúncias na vida, né? E aí, quando acontece isso, de a gente conseguir ajudar um cliente com uma decisão inédita dessa, a gente fica com o coração quentinho, como diria o meu amigo alemão, né? Bacana. E é muito interessante que você falou sobre os juízes, né? Essa desconhecimento da lei migratória e de direito internacional em geral. Porque, por exemplo, essa decisão foi no TRF de São Paulo. E então, assim, a gente vê que São Paulo está muito mais preocupado em entender essas questões. Quando a gente pega aqui a Justiça Federal do Rio, ou mesmo o TJ do Rio, as pessoas estão muito despreparadas. Então, é necessário a gente fazer realmente encontros, como a gente tem a Comissão de Direito Internacional, para a gente poder divulgar o direito internacional para juízes, para agentes cartorários, para os advogados, para os estudantes. Então, isso é muito importante a gente ter isso em mente. Inclusive, eu quero agradecer aqui o patrocínio da seguradora ALM, que patrocina esse podcast Direito Fácil, que o objetivo aqui nosso é justamente isso. Tá levando conhecimento de pessoas que são especialistas nas suas áreas para que a gente consiga mostrar de forma simples e prática tanto para os operadores do direito quanto para a população em geral, que as pessoas precisam saber, né? Do direito. Enfim, a pessoa precisa saber o que ela pode, o que ela não pode, ter noção. Então, a ideia é essa. Então, sigam aqui no canal
não esqueçam de apertar aqui no sininho, porque está sempre tendo novos programas de vários temas. E hoje aqui com a doutora Marcela sobre direito internacional migratório e vamos conversar mais um pouquinho sobre essa questão. E eu quero falar um pouquinho também sobre imobiliário, que eu sei que é a sua área também. Me conta aqui, o que você vê, o que você acha bacana? Agora tem essa questão do extrajudicial, né? Que é uma bandeira que a gente levanta tanto, de poder resolver tudo de forma mais prática, mais simples, direto num cartório, questão de adjudicação de imóveis, uso capião, tudo isso. Então, isso é tão bacana, né? Você tem também esse lado de trabalhar em cartório, você gosta também, né? Que você tava falando o tempo aqui. inteiro. Minha vida é cartório. Hoje, todos os meus contatos profissionais são de cartórios de notas e RGI, né? Que eu trabalho muito com RGI. Então, eu digo que a minha vida é cumprir exigência. A gente fica cumprindo exigência até o momento que a gente consegue o que o cliente quer. Então, eu faço toda a parte de regularização de imóveis, né? E não só para estrangeiros, mas também para brasileiros. Eu trabalhei muitos anos com isso. Eu tenho parceria com vários corretores de imóveis, não só no Rio, como também em outros estados da federação. Os estrangeiros podem querer estados diferentes, inclusive o Nordeste, né? Que você falou que é um pouquinho mais barato para poder ter essa questão do visto, e eles adoram, né? Sim. Fortaleza, nossa, eu brinco... Eu tenho um cliente que ele comprou um imóvel em Maceió, na Planta, né? Uma mansão, assim, um lugar maravilhoso. E assim, o valor não é nem tão caro. Lá os imóveis são bem mais baratos, né? Em frente à praia também. Então, essa questão de imobiliário é muito importante, porque quando você vai assessorar um cliente num visto de investimento imobiliário, você não entende nada de imobiliário, que é o que a maioria das assessorias de visto fazem, você deixa o cliente a ver navios, né? Você tem que acompanhar o cliente nessa compra. Tá desguarnecido, né? Porque vai que a compra dá um problema, como você falou que aconteceu, né? Quando você pegou já a segunda parte, a segunda etapa do processo. Sim. E a compra não tinha nem concretizado. Exatamente. Ele já tinha dado o dinheiro todo. Com uma outra cultura, com uma outra legislação, não tem noção de como funciona aqui. Não tem noção. Às vezes até nós, brasileiros, né? As pessoas que estão aqui já não têm ideia. Imagina quem tá lá fora. Exato. Esse canadense que eu atendi ontem, ele até falou: Marcela, eu não entendo por que é tão difícil isso. Lá no Canadá tem um seguro. Qualquer coisa que acontecer de errado, eu tenho meu dinheiro de volta. Eu falei, pois mas aqui não é assim. Aqui é a República das Bananas. Agora tá até um pouquinho melhor por conta dessa questão dos cartórios estarem podendo receber naquela conta, né? Que tem até um nome. Conta notarial. Da conta notarial. E isso tá gerando um pouquinho mais de segurança, né? Porque a partir dali, colocou o dinheiro, assinou, tá tudo certo? Passa pro vendedor, né? Isso foi maravilhoso. Não, eu imagino essa ferramenta ajudou muito a gente que trabalha com isso. Mas para o visto de investimento não dá. Por quê? Porque eu preciso de um contrato de câmbio em que saia o dinheiro lá de fora da conta do vendedor e entre direto na conta do comprador. Então eu não posso usar a conta notarial. Então toda vez que eu tenho compra e venda internacional é um problema. Não consegue. O vendedor não quer assinar, se o comprador não pagar, o comprador não quer pagar antes do vendedor assinar. Então fica ainda fica a questão do fuso horário, né? Ainda tem isso. Nossa, olha, é sempre um estresse, Acabei de finalizar um hoje, esse mesmo de Búzios, e graças a Deus a gente conseguiu fazer com que o vendedor assinasse antes do comprador pagar. Porque qual o problema da compra e venda internacional? Demora de 2 a 3 dias úteis para chegar o dinheiro. Então, o que eu fazia antes? Meu cliente, comprador, paga e depois o vendedor assina. Mas se o vendedor não quiser abrir a câmera, que hoje é videoconferência. Se o vendedor sumir, o dinheiro já foi. Né? Então, assim, é muito interessante que você está falando de regularização de imóveis. Eu trabalhei nesse processo de Maceió, em que era um apartamento na Planta, tá? E qual foi o problema nesse caso? O memorial de incorporação não tinha sido registrado no RGI. E eles já estavam comercializando as unidades. Então, no meu parecer jurídico, eu falei, olha, acho o risco muito alto, porque o memorial, ele é uma segurança para a pessoa que vai adquirir, e esse memorial não está nem pronto. Eu falei com o incorporador. Não tinha bits, não tinha nada. Não tinha nada. E ele comprou assim mesmo. Enfrentou, né? Aí, olha o problema. Pra gente pedir o visto, eu preciso desse contrato de compra e venda preliminar registrado no RGI. O RGI não registrou. Claro, não tinha bits. Ele falou assim, olha só, não tem nem instrução do condomínio ainda,
Então, ele fez um aporte de 700 mil e não vai ter o visto tão cedo. Só vai ter que esperar a construção, as obras, vai ter que dar tudo certo, pode não dar certo. Então, assim, é um valor que ele deu ali que ele não tem a menor condição de saber se vai realmente terminar aquilo, se ele vai conseguir ou não. E ele, assim, o meu papel eu fiz, que é entregar um parecer dizendo, ó, o risco é alto, e ele quis comprar mesmo assim. Então a gente fica assim de mãos atadas, né? Porque a gente... Não, mas o importante é você é a informação, né? A gente informar. Estando informado, é igual, por exemplo, a questão de visto português, você estava falando sobre essa questão dos antecedentes criminais. Para visto português, para cidadania portuguesa, a gente não consegue, se tiver, a gente tem que apresentar a CAC, e se tiver algum problema, a gente não consegue. E no caso, também, quando a pessoa vem, ela tá morando lá e ela quer pedir visto de moradia, se tiver qualquer condenação, Portugal agora tá super restritiva. Mas assim, condenação, crime propriamente dito, infrações, qualquer uma em qualquer tempo. Ah, já prescreveu, já passou, já cumpriu, não interessa. Então assim, mas isso eu acho que é o livre-arbítrio, é a soberania do país. Sim. Quer agir dessa forma? Tudo bem. Exato. Mas a gente sabe que tem essas questões e que, então, assim, a gente tem que avisar. Falar, olha, tem algum problema? Você acha que vai... Porque senão... Porque tem gente que às vezes quer insistir, né? E a gente fala, não vai ter como. Mas o teu caso foi bacana, porque mesmo você sabendo que tinha uma questão ali, você conseguiu, e como a liminar, você conseguiu ajudar, né? Exato. Foi só... No caso dele, foi só turismo. Eu não sei se um visto de permanência ele conseguiria. Ah, bacana. Mas ele conseguiu passear, que é o que ele queria, vir pro Brasil. E aí, depois, se ele poder aproveitar. Se ele for casar com uma brasileira, que ele tem essa amiga, que eu não sei se é amiga ou qualquer outra coisa, e talvez a gente consiga. Mas eu já acho mais difícil um visto de permanência com esse tipo de crime. Entendi. Assim como em outros países também não querem, né? Isso acontece. Mas enfim, tudo bem. Mas aí é uma outra questão, em um outro momento, quem sabe, né? Exato. Marcela, eu adorei a nossa conversa, mas acabou. Mas eu quero que você passe. Quero que você passe para todo mundo aqui as suas redes sociais, para quem precise, também para que as pessoas possam encaminhar, às vezes, para amigos que estão fora do Brasil e que queiram adquirir, estrangeiros. Você passa pra gente? Vamos lá. O meu escritório fica na Rua México, número 119, no centro do Rio de Janeiro. E o meu telefone é 965233504, 965233504. E também a minha rede social principal é @yourbrazilianlawyer, né? Sou advogada brasileira. E estou à disposição para brasileiros ou estrangeiros que queiram auxiliar ali pessoas que queiram vir para o Brasil, seja a título de investimento, de reunião familiar, de refúgio, de asilo, enfim, estamos aí, venha para o Brasil. Muito bom, obrigada, viu? Obrigada, Alice. Foi ótimo. Adorei. Obrigada.